Muito bem, meus amigos, de volta aqui com mais um Tira Dúvidas, né? Esclarecendo algumas perguntas que vocês encaminham aqui nos vídeos, na descrição dos vídeos, ou encaminha lá na mentoria, tá? Duas perguntas que eu achei que eu poderia abordar nesse mesmo vídeo, falando sobre o PAS e as obras, eu destaquei aqui que foi a pergunta que chegou do Amin e do Natan, certo? As duas perguntas, mais ou menos, elas dialogam. Então, a primeira pergunta que chegou lá é como posso saber as obras que vão cair no PAS, tá? E a segunda pergunta que chegou é, professor, na prova vai cair todas as obras do edital ou só algumas? Então, são muito importantes essas perguntas, principalmente, tanto a primeira quanto a segunda, principalmente para você que está no PAS 1, para você que está no PAS 2, às vezes você é de fora do Distrito Federal. Quem é do Distrito Federal, muitas vezes essas perguntas elas são mais tranquilas de ter acesso às respostas. Quem não é do Distrito Federal, e muita gente fora do DF faz a prova, é mais comum, por exemplo, ter dúvida nesse sentido. Mas muita gente do Distrito Federal tem muitas dúvidas em relação a isso. Então, parece ser coisa simples, mas não é tão simples assim, tá? Então, o destaque aqui é para conversar sobre essas duas perguntas. A primeira coisa, o Amin Gonçalves perguntou como posso saber as obras que vão cair. Então vocês vão ter, pessoal, no PAS 1, PAS 2 e PAS 3, vocês têm obras, listagem de obras que vão cair, que são as obras ali que norteiam o seu estudo, tá? E que vão cair na prova. Quando você digita no Google ali, muitas vezes, obras do PAS 1, muitas vezes elas são ultrapassadas, tá? Então você vai ter alguns sites que você vai perceber a listagem atual, mas muitas vezes a listagem está ultrapassada. Então, cuidado na fonte que vocês estiverem acessando. Já entrando aqui, como saber quais são as obras? Quais obras que eu estudo para o PAS 1? Acabei de entrar no PAS 1, vou para o PAS 2, quais obras eu estudo? Eu recomendo, logicamente, o nosso site, www.pasunb.com. Aqui a gente tenta destacar para vocês. Aqui vocês vão encontrar outras coisas, videoaulas demonstrativas dos nossos cursos, mas dicas de estudo, mas também vocês vão encontrar a listagem de obras. E vai estar justamente aqui, ó, nesse painel, tá? E aqui você vai ter, por exemplo, PAS 1. Eu vou entrar aqui no PAS 1. Aqui eu vou ter acesso não só à listagem de obras, mas vou ter acesso a outras informações, tá? Então, aqui, por exemplo, lista de obras. Então, eu venho, listagem de obras. Tá aqui, ó. Essa é a listagem de obras do PAS 2020, certo? Então, são as mesmas obras, tá? Muita gente tem essa dúvida também. Professor, eu estou vendo a lista, mas eu estou achando a lista de 2019. É igual a 2020? Mas depende da etapa. A do PAS 1 e a do PAS 2, ela vai ser a mesma. Esse ano, em 2020, a mesma do ano passado, né? E será a mesma em 2021. Agora, a do PAS 3... só vale a de 2020. A de 2019 era outra, então já está fora, porque ela se renovou. A cada 3 anos, 4 anos, essa listagem ela se renova. Então, cuidado quem é do PAS 3, porque a listagem tem que ser mesma de 2020, que é o primeiro ano dela, tá? Agora, quem é do PAS 1, PAS 2, a listagem é do ano passado. A do ano passado vale para esse ano, tá? Não tem problema algum. Então, aonde encontrar? Bem, logicamente eu recomendo que vocês acessem lá o nosso site, que ali já tem a listagem atualizadinha, inclusive a do PAS 3, tá? É só buscar aqui no subprograma que você quer, tá? Aqui, inclusive, lá dentro eu já atualizei, não é 17, 19 mais, tá? É 2020, 22, se eu não estiver enganado. Enfim, é só entrar aqui que vai achar a do PAS 3, a do PAS 2 e a do PAS 1 atualizada. Beleza. E a outra pergunta foi... na prova, né, vão cair todas as obras do edital ou algumas. Então, pessoal, primeiro é o seguinte, ó. Lá nós temos em cada etapa, no PAS 1, por exemplo, nós temos aí cerca de 60 obras aproximadamente. Estou chutando, tá? De cabeça eu não me lembro certinho. No PAS 2, nós temos umas 65, eu acho. E no PAS 3, eu acho que vai ter umas 70. Estou chutando por baixo, tá? Que são obras que nós temos lá. Não vai cair tudo, tá? Não cai todas as obras em cada etapa.
Aqui, o que eles vão fazer? Para que haja um revezamento, inclusive, eles vão selecionar algumas obras de música, algumas de texto, algumas de visuais, algumas de audiovisuais, para poder pôr na prova. Na prova do ano passado, nós tivemos mais ou menos aí 16 obras caindo lá na prova, tá? Então foram mais ou menos 16 obras que apareceram na prova de vocês, tanto no 1 quanto no 2 e no 3, mais ou menos isso também. Às vezes é um pouquinho menos. E dessas 16 obras, elas caem e aí são feitas cobranças ali, que é cobrança às vezes do que tem na própria obra, do que se trata a própria obra, e amarrado a isso também tem as questões dos componentes curriculares, das disciplinas, tá? Então muitas vezes você vai ter lá uma obra de música, certo? Você vai ter uma obra de música lá, que os caras vão cobrar não só a parte da música, da história da música, mas vão cobrar também às vezes matemática, vão cobrar às vezes geografia, vão cobrar às vezes história, filosofia, sociologia, certo? Se eu for contabilizar quantas questões normalmente caem, quantos itens normalmente caem de cada obra, depende. Tem obra que você encontra até 19 itens, que foi o caso, por exemplo, de O Menino e o Mundo, do Paizum, lá em 2018. Caíram mais ou menos 19 itens somente sobre essa obra, tá? Mas o mais comum é você encontrar 4, 5, né? As obras visuais normalmente tem ali 4, 5, 6 itens, dos quais, desses 6 itens, às vezes ali você vai ter 2 diretamente relacionados ao estudo da obra, às vezes 4 diretamente relacionados ao estudo da obra, e às vezes você vai ter meio a meio. Metade diz respeito à obra em si e a outra metade usa a obra para poder cobrar as disciplinas. Se você levar em consideração isso tudo, as obras muitas vezes elas superam 50% da prova. Elas vão superar 50% da prova. Muitas vezes vocês vão olhar em alguns lugares por aí, o pessoal dizendo que as obras consomem ali 30%, 17%, 25% da prova. Isso é porque muitas vezes depende do critério de contagem. Se a pessoa utilizar como critério de contagem daqueles 6 itens, somente aqueles que só falava da obra, que só tinha ali no estudo da obra e não estava cobrando disciplina nenhuma, aí realmente você vai ter 17, 20, 25% dos itens falando exclusivamente da obra. Mas não é essa a lógica, né? A lógica é, quando você estiver estudando a obra, você estudar a obra e tentar deduzir o que eles vão cobrar além. Então, na minha percepção, a gente tem que contabilizar tudo. Porque quando você está estudando uma obra lá do Escher, eu sei que eu tenho que estar de olho na matemática. Quando eu estou estudando pirâmides astecas, pirâmides egípcias, eu tenho que estar de olho na matemática, porque a prova pode me cobrar isso ali. Então eu já tenho que olhar isso como um todo. E se eu for olhar dessa maneira, as obras vão consumir mais de 50% dos itens, tá? Aqueles itens que são exclusivamente das matérias, que quem não estudou nada das obras consegue responder, você vai ter aí menos de 50% na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes você vai ter menos de 50%. Aqueles exclusivamente que não depende da obra, você vai ter menos de 50%. E cada vez mais é uma crescente, tá? Então, respondendo as duas perguntas aqui dos colegas que encaminharam. O Amin, onde eu posso localizar as obras que vão cair, eu recomendo, logicamente, o site lá, o meu site, né? E em relação a se cai todas, não cai todas as obras, eles vão selecionar umas 12, 10, 17 obras por vez. Então agora, na prova de 2020, eles podem pegar 15 obras do Paizum, das 60 que nós temos, pegar 15, escolher 15 e colocar para nós. No Pais 2, pegar 12 e colocar para nós. No Pais 3, pegar 18 e colocar para nós ali, tá? Então, eles vão pegar um pouco dessas obras ali. Normalmente, de 10 a 15 obras, eles vão selecionar um pouquinho de cada e colocar lá para vocês, tá? É assim mais ou menos que funciona. Então, a gente nunca vai ter a cobrança das 60, 70 obras. A gente vai ter a cobrança de um pouquinho. Aí a grande dificuldade é descobrir quais desse pouquinho que eles vão cobrar. Ah, dessas 15, quais? Não sei, ninguém sabe, tá? Pela experiência, normalmente eu indico, tá? Eu falo, ó, essa aqui eu acho que vai esse ano. Pelas provas anteriores, essa aqui eu acho que continua vindo. Então, normalmente eu dou esses toques. Mas a gente nunca sabe, né? O ano passado mesmo, eu gravei o vídeo dando as dicas ali das minhas projeções
para as 3 etapas, né? No PAS 1 e 2, por exemplo, a gente destacou lá, acho que 16 obras, caíram 12 da que eu falei, tá? Então eu errei umas 4 ali, mais ou menos. No PAS 3 foi mais ou menos parecido, tá? Então ali tá indo. Porque a gente observa e estuda muito as provas anteriores, então a gente consegue ter um olhar mais clínico ali, e olhando a matriz também, estudando tudo isso, as estatísticas, a gente consegue prever, né, trazer algumas previsões ali, mas nunca é 100% certeza, tá? Então por isso que você tem que estudar todas as obras, para que você não tenha surpresa na prova de cair uma obra que você não estudou, né? Então você tem que estudar todas, porque senão não adianta. Se você estudar só algumas, vai que nenhuma daquelas cai, né? Então por isso a importância das obras, tá? Obra é tudo. No Enem, a redação é a parte principal. No PAS, a parte principal são as obras, não a redação, tá? Não que você vai negligenciar a redação, mas a parte mais importante da prova inteira é estudar as obras. O resto você estuda como consequência das obras, tá bom? Um outro adendo que eu queria mostrar para vocês aqui é a fonte principal de pesquisa, a fonte original mesmo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o lugar onde eu encontro a listagem de obras oficial, lá no site Sebrasp mesmo. Então eu venho aqui, ó, Sebrasp, tá? Sebrasp.org. Vou abrir aqui o site, ó. Abrindo o site aqui, eu consigo visualizar. E aí eu consigo localizar algumas informações, tá? Essa é a página inicial lá do site Sebrasp, tá? E aí eu venho aqui, ó, venho acesso à universidade, tá vendo aqui, ó, bem em cima? Acesso à universidade. E aí quando eu clico aqui, ó, em acesso à universidade, eu consigo localizar as informações. Então quando eu venho aqui, ó, acesso à universidade, aí eu tenho aqui PAS, né, vou voltar aqui no ícone só para vocês perceberem. Ó, quando eu vou aqui no menu, tem vestibular, aqui é para a galera do vestibular, PAS UNB. Aí quando você vem aqui, PAS UNB, subprogramas. É aqui que eu tenho que olhar, tá? Lá no celular, isso vai aparecer mais embaixo. No celular é mais complicadinho, mais chatinho mesmo de achar isso aqui. Aí eu venho aqui em subprogramas, e aí eu já venho e acesso aquele subprograma que é de meu interesse. Então, por exemplo, aqui, ó, subprograma 2019-21 é o PAS 1 de quem entrou lá em 2019, no primeiro ano. Então, essa galera aqui, ó, PAS 1 2019, isso aqui logo vai estar PAS 1 2019 e PAS 2 2020, assim que eles lançarem o edital, né? Que aqui as informações ainda dizem respeito a 2019. Apesar que você tem aqui a consulta do boletim, é porque sai no ano seguinte, né? Mas aqui estão todas as informações. E bem aqui, ó, eu tenho a matriz. É na matriz que a gente visualiza as obras que tem que estudar. Só que aqui na matriz, as obras elas aparecem de uma maneira bem, vamos dizer assim, muito num texto, numa forma mais complexa, às vezes, que alguns de vocês têm dificuldade de localizar. Então aparece destacado em negrito, mas elas aparecem aqui, ó, repetidas vezes. A mesma obra aparece em várias páginas. Aí você fica sem saber o que é cada coisa dessa, como é que funciona. Então, por isso que a gente extrai essa lista depois para vocês, porque aquela lista lá do site fica melhor, né? Essa lista aqui da página do Sebrasp, ela tem o texto corrido e tal. Tem gente que gosta de estudar por aqui, mas tem gente que se perde muito estudando por aqui. Bem, nos meus cursos e nas aulas aí, nas lives, eu comento para a galera que não precisa dessa parte aqui, porque eu já faço esse retorno. Quando eu estou explicando uma obra, eu já vejo aqui de que maneira ela está tratando a obra para depois falar lá. Então, por exemplo, no nosso curso lá, eu já destaco mais ou menos as possibilidades a partir do que eu li aqui na matriz. Tá? Então, mas essa é a matriz, é daqui que tem, é aqui que eu acho as obras que o pessoal vai cobrar lá, tá bom? Então eu só queria destacar isso aqui para vocês, que é aqui que eu localizo essas informações. Então é isso, pessoal. Acho que eu respondi aí as perguntas dos dois colegas. Se tiver mais dúvidas, mais perguntas, manda aqui que a gente vai respondendo aí, postando mais vídeos para vocês, tá certo? Até mais, falou!